Boa noite, está no ar o programa Sua Saúde, aqui na TV que lhe convida a saber mais sobre a sua saúde. Portanto, hoje nós vamos falar sobre as causas e consequências da obstipação intestinal. Portanto, é um tema de grande pertinência. Não saia daí, fique conectado para falarmos então sobre este tema. Convidamos o Dr. Moisés Ticale, do consultório médico Tirado das Águas. Portanto, aguarde por nós e temos muito mais para partilhar. Portanto, boa noite, doutor, como está? Boa noite, caríssima Susana, e um extensivo boa noite a quem está nos a acompanhar agora. Eu estou bem, sem problema, forte e firme, sempre com a saúde. Há um adágio que se diz agora, né? Que em casa tem comida e tem saúde, que é a coisa mais importante. E o resto são coisas suplementares, né? Amém, É que verdade. Bom, hoje, por conta do nosso tema, surgiram muitas questões, né? E vamos perguntar de forma mais comum para que outras pessoas então consigam obter as suas respostas. Para começarmos, queria questionar ao doutor o que significa obstipação ou constipação intestinal. Se existe alguma diferença e quais são as causas. Ora bem, quando falamos da obstipação intestinal, ou então quando falamos, no entanto, da constipação intestinal, estaríamos a falar nada mais nada menos é uma condição patológica em que o paciente, no entanto, ou seja, o indivíduo obra menos de 3 vezes, no entanto, por semana. Isso implica dizer que quando alguém vai à casa de banho obrar 1, 2 vezes o máximo por semana, então implica dizer que esta pessoa está diante de uma obstipação intestinal. E quando fala-se de obstipação intestinal, existem vários termos, há quem pode dizer prisão de ventre, há quem pode chamar de obstipação intestinal, até há quem pode chamar de constipação intestinal. Então, tudo cai num só significado, para assim, ou seja, entendendo do que há uma prisão, no entanto, de ventre. Doutor, e portanto, quais são as causas dessa mesma obstipação? Será que estaria na má alimentação, de alguma forma, ou medicamentosa, alguma coisa que deverá surgido no organismo? Ora bem, caríssima Susana, o nosso intestino, ou seja, as causas principais são várias, mas vamos destacar as principais, as que mais afetam na nossa sociedade. Muito antes, queria que decifrar de uma forma lacônica o próprio intestino, como é que é formado. Esse processo todo, como é que acontece? Quando encontramos um alimento no prato, nós tiramos e colocamos na boca. Trituramos, depois engolimos. O alimento vai até o intestino. Ali no intestino acontece o processo da trituração desse mesmo alimento. Depois passa para os intestinos. O que acontece? Existem 2 sistemas de extrema importância. O sistema voluntário e o sistema autônomo. Se eu pegar uma garrafa de água ou um alimento qualquer meter na boca, se eu quiser mastigar e engolir, eu posso fazer isso. Se eu quiser não engolir, tirar para fora, também posso fazer. Depende de mim. Este é o sistema voluntário. Eu é que sei se vou engolir ou não. Mas depois de engolir esse alimento, já não depende de mim. Já não é um sistema voluntário, já é um sistema autônomo. Ninguém consegue, por exemplo, aqui onde eu estou a falar, eu já almocei concretamente quando eram 12 horas. Ninguém consegue fazer assim, olha, esse alimento que está no intestino, chega, quero que saia para fora. Ninguém consegue fazer isso. O corpo em si tem essa capacidade, nós chamamos do sistema autônomo. O que acontece? O intestino ele é composto por cólon ascendente, transversal, descendente. Aqui por baixo encontra-se o reto. O reto, na verdade, é uma glândula, ou seja, podemos chamar como, no entanto, um recipiente que consegue acumular as fezes. Esse recipiente, quando fica cheio, então, através dos neurotransmissores, dá uma informação de que, olha, eu quero evacuar, quero fazer as necessidades maiores. É aquele momento que acontece em que nós todos recebemos um sinal de que devemos ir aonde? À casa de banho. Ora bem, Susana,
A pergunta que fez, as causas. O cólon ascendente, transversal e descendente, aqui nesses cantos encontramos ali, na verdade, uma dificuldade das fezes curvarem para baixo ou ainda subir, curvar para a esquerda. Esse processo, se o indivíduo comer, por exemplo, a massa branca, o arroz branco, alimentos pobres em fibra, ou os alimentos totalmente refinados, de um outro termo chamamos de alimentos industrializados, estes alimentos são pobres em fibra, não conseguem, no entanto, de certo modo, a ter uma capacidade eficaz de poder empurrar os alimentos paulatinamente para fora. O processo do prestaltismo, que é a capacidade, né, do ponto de vista autônomo, o corpo não consegue, o intestino eliminar esse bolo fecal. Então, cria ali um congestionamento, ou seja, uma obstipação intestinal. Ou, de uma forma mais simples, podemos chamar de um engarrafamento das fezes. Hein? As fezes ficam congestionadas nesse tubo digestivo. E ali vem dificuldade do indivíduo obrar. O que acontece? Quando, por exemplo, comemos alimentos pobres em fibra, ele começa a colar nos intestinos. Quando cola, por exemplo, hoje eu comi um arroz branco, colou uma partícula, né? Amanhã uma massa branca, cola mais uma partícula. 3 meses, 2 meses, ou ainda, no entanto, 6 meses, ali começa agora a criar aquelas toxinas. E tem uma bactéria muito inteligente chamada Salmonella typhi. Ele gosta de coabitar nesse local tóxico. E o indivíduo vai ter inúmeros problemas. Esta é uma das causas. Implica dizer que o mau estilo de vida alimentar, ou seja, os alimentos totalmente pobres em fibra, pode criar grandes dificuldades no indivíduo obrar em condições. Podemos até também incluir dentro das causas pessoas sedentárias, as pessoas que não gostam de fazer exercício físico. O corpo precisa de transpirar. Nós precisamos eliminar toxinas, não simplesmente pelo ânus, pela urina, ou pelo cuspe, ou pelo escarro. Não. Os poros também precisam ser eliminados. Nós precisamos transpirar. E quando nós transpiramos, fizemos aqueles exercícios físicos, o que acontece? Os intestinos ficam felizes. O processo do prestaltismo, da capacidade do intestino empurrar paulatinamente os alimentos, ou seja, o bolo fecal, as fezes para fora, será fácil. Então, é a razão pela qual, caríssima Suzana, quando falamos do estilo de vida alimentar, é super importante não só o estilo de vida alimentar, mas o próprio exercício físico. Acaba de ser super importante. Olha aqui, Suzana, eu já vi inúmeras pessoas que passam 6 meses, 3 meses, sem pelo menos correr, fazer um exercício, algo que lhe cansa. E de lembrar que nós aqui nas cidades onde nós vivemos, nós nos cansamos mais mentalmente. Nós é dificilmente ficar cansado fisicamente. E olha só, quem descansa é porque está cansado. Pois. Quando não há exercício físico, ali acontece o sedentarismo. Vêm outras patologias, para além dessa mesma doença da própria E obstipação doutora, intestinal. poderia também estar na causa da obstipação intestinal um problema psicológico? Poderia estar, ou ao que tomar também? Ok, é assim, o nosso intestino é o segundo cérebro. Esta hora eu vou beber água. A água não vai na corrente sanguínea. Quando eu vou comer um prato bem bonito de fungo com qualquer verdura que eu quiser, esse alimento não vai na corrente sanguínea. Esse alimento primeiramente vai aonde? Vai no estômago. Do estômago vai até o intestino. E esse intestino é ali onde acontece o processo da absorção daquilo que é proteínas, vitaminas, minerais e todas as propriedades que tem no alimento que nós consumimos. Esse processo de absorção acontece no intestino delgado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Nós sabemos nesse caso que a vitamina C é rica, ou seja, o limão, a laranja é rica em vitamina C. Tiramos essa vitamina C e chupamos, essa vitamina C não vai diretamente na corrente sanguínea. Vai no estômago, passa do estômago, vai dos intestinos. O intestino, nessa laranja, consegue absorver quantidade maior de vitamina C para onde? Para a corrente sanguínea. Agora vamos lá exemplificar. O intestino está totalmente sujo, tóxico. Como é que o corpo vai conseguir absorver essas propriedades?
Aí surge menos facilidade de Da absorção, obter, sim, daquilo que é é por qualidade. ali. Ok. Vêm outros problemas. Uma vez que os alimentos Uhum. ricos não estão a chegar na corrente sanguínea, vêm problemas até inclusive psíquicos. E doutor, poderia também encadear ou desencadear a insuficiência renal, é isso? Bem, quando fala-se dos intestinos, não tanto quanto a insuficiência renal. Ok. Porque quando falamos da insuficiência renal, estaremos aqui a falar do afeto, né? Dos rins, que não conseguem filtrar exatamente, no Pois. entanto, o sangue. Uhum. Mas o que se passa aqui nos intestinos é quando, no entanto, um indivíduo, né, afeta do ponto de vista emocional. Por quê? Porque o intestino é onde acontece a distribuição de proteínas, vitaminas para a corrente sanguínea. E Pois. quando está sujo, o indivíduo pode comer, até comer bem. Mas esse bem, essas propriedades nutritivas não chegam na corrente sanguínea. Então o indivíduo vai ter dificuldade de imunidade baixa, febre tifoide com ele. Nós que já convivemos com o paludismo estará sempre conosco. É só 3 meses, o segundo, ou 2 meses, o segundo mês já está com 2, 3 por campo. Assim Infelizmente. sucessivamente, porque o corpo está vulnerável, Pois. está totalmente frágil, o sistema imunológico está débil. Não há, no entanto, uma capacidade eficaz do corpo se proteger de E sobre esta debilidade, doutor, poderia também, poderíamos observar que podem surgir níveis, quando é que podemos assim observar se estamos numa fase primária ou secundária ou numa fase crônica? Bem, observa-se, nesse caso, fazer um diagnóstico, né? Ok. Porque quando fala-se de obstipação intestinal, imagina que eu, por razões se calhar alheias, por dificuldades se calhar da vida, por um imprevisto, Certo. eu encontro um alimento que não coaduna com o meu organismo. Cria ali determinadas dificuldades, cujas mesmas dificuldades vão desembocar até uma prisão de ventre. Mas isso não quer dizer que eu sou doente. Mas quando isso ocorre frequentemente, aí considera-se como uma patologia. Então, é para dizer que quando falamos dessa obstipação intestinal, caríssima Susana, essa é uma patologia que leva ao óbito. Leva ao óbito por quê? Porque quando o cólon, né, ascendente, naquele canto, fica totalmente tóxico e as fezes não conseguem passar mais em condições, cria-se uma emergência de fazer uma cirurgia. Gastroenterologistas a nível do mundo, eles afirmam que, na verdade, a obstipação intestinal é uma das doenças mais perigosas dos intestinos. Porque quando ele fecha a passagem das fezes, haverá uma necessidade imperiosa de fazer uma cirurgia, de cortar o canal onde vem, no entanto, a alimentação e o canal onde vai a alimentação. Essa parte que está tóxica ou que está congestionada tem que ser retirada. E o indivíduo vai passar a obrar lateralmente, na verdade, aqui nos intestinos, a região abdominal um pouquinho, quer ao lado esquerdo como direito, porque as fezes não conseguem transitar. E isso leva ao óbito, porque a capacidade exata, o viver dessa pessoa não vai ser o mesmo, né? Então é para dizer que cuidar dos intestinos, estamos a cuidar de todo o nosso organismo. É importante, é super importante, na verdade, saber o que comer, como comer e quando comer. Pois, daí vamos entrar sempre na senda que a natureza tem de voltar. Tem de voltar. E temos de deixar os costumes das conservas Realmente, e tudo mais. é que o nosso corpo, nós deveríamos fazer um cálculo na vida. De que forma? Se a gente fazer, por exemplo, 80% dos alimentos são totalmente, na verdade, natural, Certo. e os 20% Certo. pelo menos industrializados, né? Para assim poder Equilibrar. por ali coadjuvar a alimentação. Pois. Porque quando nós não fizermos isso, o que é que acontece? Estamos a pôr o nosso corpo vulnerável em determinadas patologias. Então, é a razão pela qual nós deveríamos, né? Todos nós, sem exceção de ninguém, voltar à natureza. E antes que vamos fazer a questão sobre o protocolo, o tratamento, como tem de ser feito, eu queria saber, doutor, existe idade apropriada ou há mais vulnerabilidade dos idosos para a observação dessa situação? Ok. Em termos de faixa etária de idade, não tem nenhuma, não tem... Para qualquer pessoa. Até um bebê, por exemplo, de meses, 8 meses, um ano, pode, na verdade, ter problemas de obstipação Ainda que ele intestinal. não tenha contacto com o alimento? Não tenha, porque imagina que se for familiar,
de lembrar que existe, essa é uma patologia que pode ser hereditária. Há familiares que têm problemas de intestinal, quer o pai, a mãe e tudo muito mais. Então a criança já pode nascer com essa dificuldade. Ou então, doutor... Mas pode se reverter de que forma? Educar essa pessoa a forma de como comer. Que bom. Agora, se o indivíduo tiver essa maneira exata de como comer, quando comer, o que comer, Ok. ele pode reverter esse quadro patológico. Não vai conseguir herdar dos seus pais. E ali consegue viver uma vida diferente. Então, não tem idade. Só tem problemas para quem não faz exercício físico, para quem não se alimenta em condições e, em certos casos, determinadas teses, né, por ali, diz-se também, afirma-se em mulheres grávidas, né, mas com útero retrovertido. Atenção, existe o útero antevertido e retrovertido. O útero antevertido é aquele virado para frente, que dá aquela volta por cima da bexiga, e o útero retrovertido é aquele que dá as costas, na verdade, da bexiga. Esse é o útero, quando a mulher fica grávida, no momento em que o útero estiver a dilatar por causa do bebê que está a crescer, pode sufocar, na verdade, o tubo digestivo, ou seja, o ânus, e cria ali algumas ligeiras, atenção, também problemas de obstipação intestinal. Mas isso não é para todos, né? Mas em determinados casos pode eventualmente acontecer. Mas em questões de idade pode afetar qualquer um. Mas o estilo de vida alimentar é super importante, ou seja, não só, né? O estilo de vida é importante porque o exercício físico. Outra coisa, o consumo bastante de água, né? Olha só que o processo de absorção da água, né? Ocorre nos intestinos. E quando a pessoa não bebe água, infelizmente, eu já vi pessoa que nem um copo d'água, pelo menos por dia, não consegue, não bebe. E o corpo fica totalmente desidratado, haverá uma secura total a nível dos intestinos, as fezes ficam formadas ali de uma forma pecável e cria bolas, e as fezes saem como se fossem fezes de cabrito. E essa pessoa, quando vai à casa de banho, olha, eu sempre tenho dito assim, caríssima Suzana, todas as necessidades biológicas, mas todas, devem ser feitas com prazer e vontade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Quando chega o momento de ir à casa de banho, olha, estou a ir fazer as necessidades maiores. A pessoa tem que ficar alegre. E, aliás, depois de fazer a própria necessidade maior, quem está saudável sente-se aliviado. É verdade. Algo estava pesado, estou bem. Eu, por exemplo, nasci nas zonas rurais, lá nas aldeias, onde as nossas casas de banho era assim uma mata, a pessoa vai lá numa mata. Quando vai ali e estavas totalmente apertado, você até se estás de casaco, tira o casaco, pendura assim numa árvore, com uma vontade exata de eliminar aquilo que está incomodando. Momento de festa, né, Porque doutor? é por ali, é uma necessidade biológica. Assim como a urina, imagina, quem está apertado, quer urinar com a bexiga cheia. Quando urina, aquela urina sair, sente um alívio, uma paz interna. A mesma coisa, vamos no ato sexual, a mesma coisa. Então, todas as necessidades biológicas devem ser feitas com satisfação. Que bom. E quando vai à casa de banho, está a obrar, mas trancaste a cara, as fezes estão a sair duras e gotículas como fezes de cabrito, alguma coisa não vai bem. E passa a não ser saudável. É por ali, por ali. E, doutor, no caso daqueles bebês que após o nascimento já tem aquele problema de obstipação, eu hoje aprendi o termo correto, né? Porque nós chamávamos a prisão de ventre, o bebê está com cólicas ou outra coisa mais. E poderia ser que o bebê pode adquirir por intermédio da mãe, alimentação e tudo mais? Sim, pode ser. Por exemplo, existem mulheres grávidas, mas consomem o álcool, né? E mulheres grávidas em modos que não levaram a gravidez de uma forma a acompanhar, ou então a alimentação da mãe foi uma alimentação não tanto quanto boa. Estamos aqui a falar das mulheres que, quando estão grávidas, estão afincadamente em alimentos cárneos, né? Lactoses, né? Os enchidos, embutidos. Esses alimentos, de certo modo, podem criar uma dificuldade no bebê. O gendungo causa, doutor? Bastante. Porque nós sabemos que nós deveríamos voltar, se for o picante, chamamos o gendungo como uma pimenta, né? É uma pimenta picante. E ao invés de ser, na verdade,
a pimenta jindungo, deveria ser a pimenta cayenne, né? Essa pode ajudar. Para quem tem esse quer comer sempre um picante, ou picão preto, por exemplo, ou ainda vamos voltar mais ainda naquilo que é aquele tubérculo, o gengibre, né? De certo modo, poderia ajudar, né? Substituir esse picante de nome jindungo, porque tem algumas propriedades não tanto quanto boa e chega num antagonismo contra o nosso corpo. Então, é super importante, no entanto, nós as mulheres grávidas, saber se cuidar mesmo. Se bem que tens um vício, que tens, né, cuide com amor do filho, mete de parte esses vícios e deixa o filho sair e depois voltas Que bom. a levar os vícios que se calhar nós temos. Né? É uma orientação que o doutor está a Certo, passar. é uma... Então, o doutor Moisés Ticala está a orientar as pessoas a terem um modelo de vida saudável, né? A prática de exercício e a obter sempre alimentos naturais. Portanto, o doutor Moisés Ticala, é tão bom sempre falar com o doutor. Agora, qual será o protocolo adequado do paciente ao ir ao consultório tirado das águas? Ora bem, nós temos alguns produtos. Nós temos uma parceria com uma empresa brasileira, sul-americana, né? Que de certo modo temos inúmeros suplementos que de certo modo por A ou mais B ou por C, né? Conseguimos contornar esse problema. O paciente, quando vem, o Centro de Medicina Natural Tirado das Águas, onde eu presto os serviços, ali tem a área de diagnóstico, onde tem o laboratório de análises clínicas e uma sala de ecografia. No laboratório de análises clínicas, tem alguns exames super importantes que se deve diagnosticar. Por exemplo, a salmonella tifo, né, que deve-se ver o exame de Vidal, a bactéria, se o indivíduo já tem esses problemas já há um bom tempo. E também, de certo modo, há uma ecografia. A ecografia abdominal ajuda bastante em saber o indivíduo se o intestino tem a capacidade exata de eliminar o bolo fecal naturalmente. Então, desse modo, com esses diagnósticos, nós agora fizemos a aplicabilidade daquilo que é a fitoterapia ou ainda a trofoterapia, pode ser ainda por uma forma trofoterápica, para assim ajudar a ultrapassar esses problemas. Nós temos uma farmácia, temos alguns suplementos como limpeza vital, o cúrcuma, né? O sene da Índia e outros suplementos que de certo modo ajudam, não só, no entanto, para ultrapassar o problema. E esses suplementos, caríssima Susana, não é só para ultrapassar, ou seja, para fazer com que essa pessoa, no entanto, fique doente, ou seja, não é só para problemas das pessoas que estão... Não é só medicamentos para pessoas que estão doentes, não. Mas sim é um medicamento, quer para mim ou para quem está nos acompanhar agora. Porque esse suplemento ajuda a fazer uma desintoxicação no nosso organismo. Olha só, caríssima Susana, nós quando acordamos e quando dormimos, fizemos uma coisa imperiosa. O quê? A higienização dos nossos dentes. Escovamos a boca pela manhã e ao dormir também escovamos o quê? A nossa boca. Escovamos por quê? Porque fica sujo, não é isso? Porque passa ali alimentos durante o dia. Agora, alguém se lembrou um dia limpar os intestinos? Ninguém. Ficamos 1 ano, 2 anos, 3 anos. Há quem está há 30 anos não conhece o que é limpar os intestinos. O nosso intestino fica tóxico. Se os dentes que simplesmente mastigam, depois engolimos, e os intestinos onde a alimentação fica por 2 horas. Ali cria, na verdade, se fosse de uma forma mais severa, no ponto de vista linguajar, poderíamos dizer que fica como se fosse um bolor. Mas essa desintoxicação, doutor, esta limpeza intestinal, é feita de que maneira? A pessoa vai fazer o tratamento em um único dia, ou pode internar, ou o tratamento vai ser sequencial? O tratamento, por exemplo, vai depender. Há quem, por exemplo, sofre de uma obstrução intestinal já há 10 anos, crônica, né? Esse paciente, nós podemos lidar em 45 dias, ultrapassa esse problema. Há quem, por exemplo, está com isso só no ano 2023, né? Esse paciente em 15 dias resolve-se. Em 1 semana faz-se a primeira desintoxicação. E uma desintoxicação não daquela muito burocrática. É uma intoxicação suave, ligeira. Sem né? cirurgias, sem...
Natural. Você toma e de repente os intestinos começam a ser regularizados e começas a obrar em função daquilo que você come. Algum xarope, a É um semente, chá, doutor? xarope, suplementos, Ok. né? Que de certo modo consegue, o intestino vai ser regularizado. Você consegue obrar em condições, percebes? Vais obrar 2 ou 1 vez por dia, Daquele alívio naturalmente. mesmo. Aquele alívio Ah, que total. bom. Você fica muito, mas muito bom. E olha só, muitas das pessoas procuraram dentistas e tudo muito mais por causa do mau hálito. O problema às vezes não está nos dentes. Sim, a litose pode Lá está estar. nos intestinos. O intestino está totalmente tóxico, sujo mesmo. Onde as fezes antigas estão todas ali. Quando faz-se aquele exame Vidal, febre tifoide, está sempre com febre tifoide. Não passa. Não passa porque os intestinos, a bactéria Salmonella tifo gosta desse local, totalmente sujo, tóxico. Ele coabita em condições. Mas quando está limpo, de maneira nenhuma. Você vai viver a vida toda sem ter nenhum sequer obstipação intestinal. E o paludismo fora fica distante de ti. Porque o mosquito vem, pica, encontra o organismo totalmente imunizado. Como é que o paludismo vai reinar? De maneira nenhuma. Então, é para dizer que a forma da desintoxicação natural, é muito simples. Não é preciso muita burocracia. Antigamente usava-se até, inclusive, no entanto, determinados objetos, colocar no ânus e tudo muito mais. Mas aquilo podemos dizer que, no ponto de vista científico, nós, por exemplo, que viajamos no outro lado, nos ocidentes, que temos experiência com outros médicos, por exemplo, naturopatas lá fora, no entanto, esse processo já está ultrapassado. Agora faz-se o paciente leva o seu chazito, em fração de 7 dias já sente um alívio, mas 15 dias está livre desses problemas. E a pessoa vive uma vida normal. Que bom. Doutor, por exemplo, pessoas que estejam com a barriga muito inchada ou, no caso, pessoas que estejam com muita dificuldade em respirar, também isso poderia ser um dos sintomas da obstipação intestinal? Quando o nosso abdômen, ou seja, quando estamos com obstipação intestinal, normalmente o abdômen, a dita barriga, fica um pouquinho inchado. Certo. A respiração vem de uma forma dificultosa. O indivíduo pode emagrecer ou ainda como engordar. O indivíduo pode sentir fortes dores de cabeça, dor de coluna, por causa do quê? Na coluna vertebral, nós temos um osso, o último osso aqui na região do ânus, o último osso chama-se cóccix. Este último osso dá um suporte na região abdominal. E quando o indivíduo está com uma obstipação intestinal, é a razão pela qual a dor de coluna não lhe deixa. Mas essa dor, atenção, não é da coluna completa, mas a região inferior da coluna vertebral. Vai sentindo fortes dores e dores constantes. Então é para dizer que quando falamos, no entanto, da obstipação intestinal, caríssima, não é em 1 hora nem em 30 minutos. É muita matéria. Só estamos a tirar as coisas mais importantes. E cuidar dos intestinos, estamos a cuidar de todo o corpo. O nosso corpo fica totalmente bom. Porque é nos intestinos onde passa tudo que faz o nosso viver. Por exemplo, doutor, uma mulher com a gestação no princípio, já com obstipação intestinal, pode ter dificuldade em deixar o desenvolvimento do bebê? Não, não afeta. Não afeta? Não afeta. Até inclusive, na medida em que ela vai nascer, o bebê vai crescer, pode até criar dificuldade mais da mulher obrar. Mas não afeta nem tampouco o bebê. Porque, na verdade, uma coisa é o sistema digestivo e outra coisa é o sistema, no entanto, reprodutor. E os sistemas, na verdade, acabam de ser não tanto quanto interligados. São patologias totalmente diferentes. Pois. E, perdão, está a ser mesmo muito bom. O tema é de grande importância, porque as pessoas têm sempre questões a fazer. E lembro-me, alguém havia perguntado sobre o tema, porque eu havia partilhado, né? E, na verdade, eu não sabia de que maneira podia responder para o ritmo de alimentação, tipos de alimentação que a pessoa pode ter apropriadamente para eliminar, evacuar com facilidade.
Neste momento, o doutor poderia nos explicar para que a pessoa que esteja ali a perceber A também. Susana nem imagina o quanto tenho ansiedade de responder essa Ai, que pergunta. bom, doutor. Quando falamos da alimentação que proporciona o bem-estar dos intestinos, são alimentos simples. Simples. Como eu já disse que são alimentos ricos em fibra, e eu, de uma forma lacônica, vou explicar alimento por alimento. Sim, Vou detalhadamente. começar, por exemplo, com o floco de aveia. O floco de aveia é rico em fibra. Estou a falar aqui de alimentos. Estou a falar de um alimento chamado maçambala. Atenção, esses alimentos que eu estou aqui a falar são alimentos para quem não sofre de obstipação intestinal, para prevenção. Prevenção. Mas quem tem já esse problema, o primeiro conselho é procurar um médico. Especialista. Vai para um gastroenterologista ou então vai para o Centro de Medicina Natural Tirado das Águas, onde podemos dar essa resposta. Lembrando que está localizado onde, doutor? Vila de Viana, Vila de Viana. Rua Direita dos Bombeiros, ao lado da Delegação Municipal da Saúde. E os contactos também já estão a passar em rodapé. Quem quiser é só puxar ali o contacto ou ainda comentar, se for possível. Nós, com muita delicadeza, respeito e pedagogia, vamos responder. Que bom. Certo. Que bom. E o que acontece? O floco de aveia é super importante. Estou a falar, no entanto, também da maçambala, maçango, a cachupa, os cereais, por exemplo, são super importantes. E vou falar agora de frutas. É triste, caríssima Susana, há quem passam o dia completo sem comer uma fruta. Infelizmente, parece ser normal, mas é grave. É grave. Imagine, das 8 até as 18 horas, não prova nenhuma fruta, nenhuma maçã, nenhuma banana. O que acontece? Mas ele está com um refrigerante, com um pão, né? Esses alimentos... Uma Coca-Cola. Uma Coca-Cola. Logo pela manhã. Logo pela manhã. Infelizmente. Então, não é isso. O nosso corpo precisa de alimentos ricos em fibra. As frutas, todas as frutas. Para não falar da mãe chamada mamão. O mamão seria indispensável. Para quem é saudável? Imagina para quem tem obstipação intestinal, em alguns casos funciona, comendo mamão. E você que não é portadora dessa patologia, podes, na verdade, ter uma saúde mais longa em função dos nossos intestinos ficarem totalmente limpos. Então, a alimentação é totalmente esta alimentação rica em fibra, né? Os cereais, por exemplo, é super importante. Cereais, sementes, por exemplo, estamos aqui a falar, por exemplo, do trigo. Quando estou a falar do trigo, tem o quê? Estou a falar do trigo verdadeiro, né? As carnes, por exemplo, de caça, né? Não estou a falar da galinha. O ovo natural, por exemplo, o ovo da galinha... É chamado ovo de quimbundo. De quimbundo. Não estou a falar do ovo da galinha que chora. Estou a falar do ovo da galinha que canta. Há uma galinha que chora. Há uma galinha que chora. Se nós olharmos essas galinhas que nos dão esses ovos, uma galinha deita 10, 11, 15, 20 ovos por dia. Não. É um excesso. Não é excesso. É injetado hormônios para que a galinha venha a produzir mais ovos. Jeito. É para outra coisa que não. E eu nasci no campo, caríssima Susana, conheço. A galinha deita um ovo por dia. E ouvir assim o doutor falar, eu nasci no campo, dá um orgulho, assim, uma vontade de querer também ter voltado para o tempo e nascer também no campo, hein, doutor? Certo. Sim, mas é um orgulho, eu me orgulho, porque Que conheci bom. um pouquinho a vida natural, né? E nós somos natural. Nós somos natural. Aqui não somos artificial. A caríssima é natural. Sim, claro. Então, se nós somos natural, por que nós estamos a fugir à natureza? É Por verdade. que nós não comemos as laranjas? Imagina que Deus, o Papai Celestial, o arquiteto do mesmo organismo, ele pensou bastante em saber que eu tenho que fazer o quê? Tenho que criar o quê? Árvores. Tenho que criar o quê? Cereais. Nós não comemos areia diretamente, mas tudo que vem da areia, do solo... É saudável. É saudável. A laranja, o kiwi, estamos a falar da pitaia, as abóboras. Esses alimentos deveriam encher a nossa casa. E até porque é barato, está muito acessível para todos. Eu sou vegetariano há um bom tempo. Bom. Muita gente diz assim, o que é que você come? Eu pergunto até a ele, mas você é natural. E eu pergunto, o que é que você come? Não é? Imagina, acabou de falar agora, é barato. É barato. Uma fruta não custa muito dinheiro. É verdade. Mas vamos olhar uma concha de frango.
uma caixa Estamos sempre a É insistir. por ali. Então, é ali. A Bíblia diz que o meu povo morre por falta Do conhecimento. Percebes? Por falta do conhecimento, muita gente está agrudado em comer a mesmice. Quando a falar comer a mesmice, é o quê? Uma caixa de frango, um saco de arroz. Batata não fritas. Então e tudo metemos mais. ali, todo mundo come isso e é uma onda. Mas não seria assim. Se tem uma coisa que a gente faz como mesmice, nós poderemos fazer uma coisa atípica. Voltar um pouquinho nas origens anteriores. Isso de modo poderia nos ajudar em manter a nossa saúde e viver uma vida, né? Porque existe viver uma vida saudável, aliás, mas viver uma vida também com dificuldades, problemas ligados à saúde. E Então, falando sobre isso, doutora, parece ser uma repreensão. Se for na palavra de Deus, nós vamos dizer que é uma confirmação divina. Ontem, por exemplo, eu havia saído, só como exemplo, né? Havia saído com uma irmã, fomos a uma atividade infantil lá no nosso ministério e haviam servido a sopa. E a sopa era de abóbora. Havia couve, muitos legumes e tudo mais. Mas eu, como estou acostumada, olha o hábito feio, de tomar uma sopa de feijão com cispes e tudo mais, eu disse, não, não quero essa sopa. Lembrei-me mais tarde que eu estou num programa sobre saúde e que era necessário mudar o ritmo da alimentação. Foi depois que eu fui para a cozinha, eu disse, mana, manda-me só servir a sopa, acho que é muito saudável para mim. Então, acho que isso tudo é muito importante. Isso faz-nos lembrar o que é necessário. Susana, você não imagina esse programa o quanto está transformando. Vai ajudar muita gente. Né? Pessoas que não sabiam que o frito faz mal. Pessoas que não sabiam que os refrigerantes são altamente perigosos como uma bomba atômica. Isso deve-se falar com muita certeza. Ao invés de uma criança pedir, lhe dar um refrigerante, dá-lhe um copo d'água. As crianças estão a crescer pensando que o refrigerante é uma bebida que ajuda. Não, é altamente tóxico. Vou dar um exemplo, sabe, caríssima? Para nós, um refrigerante, por exemplo, de 500 ml, beber aquele refrigerante todo, a quantidade de açúcar que nós ingerimos, por causa daquela doçura toda, para dissolver ou desintoxicar aquilo de uma forma natural, teremos que beber 32 copos de água. Ai, meu e quem Deus. faz isso durante 24 horas? E se isso não ocorrer, quem sofre é o quê? É o rins. Ele terá que filtrar de uma forma esforçada. O fígado tira uma parte, mas o fígado diz que não, é muito Não consigo açúcar. sozinho. Leva para o pâncreas. O pâncreas diz não, a minha insulina não é capaz para tirar esse açúcar na corrente sanguínea. E o indivíduo, o açúcar vai circulando na corrente sanguínea, não consegue sair. Vem aquela doença chamada hiperglicemia. Depois desemboca até uma diabetes. E vem diversas patologias. E ali o indivíduo, o refrigerante ou a gasosa, vai beber dia após dia. Não sabe o quanto o organismo está a sofrer uma transformação maléfica. Então é para dizer que quando estamos aqui a falar, caríssima, no entanto, de alimentos, a gente deveria voltar um pouquinho à natureza. Vamos encontrar a mãe natureza que vai nos oferecer alimentos que proporcionam uma vida e uma saúde totalmente boa. Lembrando que o melhor é sempre o natural. O natural. Pois. Portanto, hoje nós encerramos o nosso programa de uma forma especial, né? Falando sobre um tema de grande relevância, fazendo menção que é necessário ter uma vida saudável, cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, o bem-estar mais precioso da sua vida e da sua saúde. Portanto, fique bem, até o próximo programa.